O gênero de horror é um gênero muito interessante porque ele é muito fértil para ideias. É sempre possível que alguns diretores eles vão pro horror para ousar, pegar uma ideia que possa ser considerada até polêmica, mas fazer algo ali em cima. Não é à toa que a gente tem um monte de filme de terror que é bem bizarro, com temáticas bem doidas, mesmo quando elas não tocam numa coisa muito séria, muito assustadora. Em contrapartida, quando alguns diretores eles vão para esse lado de abordar religião, trabalhar algo ali entre o sagrado e o profano, alguns filmes que saem disso geralmente eles são muito ousados, perturbadores e até provocativos. Mas quando o próprio diretor parece ter medo de abraçar a polêmica, o resultado é algo que poderia ser muito mais interessante, muito mais assustador, mas que fica pelo meio do caminho. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se ainda não for inscrito e deixar um like no vídeo. E vamos falar hoje de Imaculada, filme dirigido por Michael Mohan, estrelado e produzido pela Sydney Sweeney. Quando uma freira americana interpretada por Sydney Sweeney vai dos Estados Unidos para a Itália, ela acaba descobrindo que um culto dentro da igreja esconde um segredo bizarro envolvendo a presença da freira. Eu não costumo fazer comentários de filmes comparando eles, né, usando ali para base meio que da análise a comparação com outras obras, mas no caso de Imaculada é muito difícil fugir da comparação com A Primeira Profecia, porque além do pouco intervalo entre os dois filmes, parece que alguém vazou o roteiro do A Primeira Profecia e aí chegou nas mãos ali de algum diretor que falou algo do tipo, e se a A24 fizesse A Primeira Profecia? Então, são filmes que eles têm uma narrativa parecida e até alguns momentos que assim, é impossível não comparar diretamente. Como eu falei, eu não tenho costume de fazer a base da comparação, eu vou evitar aqui ao máximo, mas no geral são filmes que se conversam por causa da temática, quanto por causa da forma como eles fazem o horror, que são basicamente contrastantes. Isso porque, sim, A Primeira Profecia a gente tem um filme que ele aborda e abraça todo o lado sobrenatural para realizar um horror psicológico e um horror corporal. Em Imaculada a gente tem uma base que tenta deixar tudo mais pé no chão e abordar as coisas até de uma forma quase científica, fazendo um horror que poderia ir mais para um lado psicológico, mas opta mais por tocar em alguns assuntos, tocar em alguns temas, sem necessariamente desenvolvê-los no horror. Inclusive é curioso, porque a gente tem até aquela tendência de Hollywood que a gente brinca, né? A gente fala que são os filhos feios, que é quando vem um filme ali, independente do gênero, que faz muito sucesso, Hollywood tende a tentar replicar esse sucesso com filmes semelhantes, mas que muitas vezes nem chegam perto do sucesso original. Então a gente tem vários slashers da década de 70, em 90 a gente tem Pânico, e depois a gente tem vários slashers que tentam imitar Pânico, por exemplo. Então poderia até ser um caso aqui de Imaculada ser um filho feio de A Primeira Profecia, mas isso nem faria sentido porque é um filme que estava em produção há muitos anos, inclusive a própria Sydney Sweeney, ela foi cotada para personagem e ela acabou não entrando no filme e acabou conseguindo fazer esse filme quando a produtora dela assumiu o projeto. Então ela fez ali, construiu uma obra que ela gira muito em torno da própria figura da atriz e que funciona até para exaltar, né? Funciona como um ponte para exaltar a atuação da Sydney Sweeney, que está muito bem aqui, e eu diria que é o principal mérito do longa, porque a atriz está muito bem, entregando muito bem, e ela tem essa coisa assim, um rosto assim mais delicado, um rosto meio angelical, que vai contrastar com todo o restante, com tudo que tá ao redor dela, e aproveitar aquela imagem dela meio de santa para criar alguns planos muito bonitos, aproveitando ali a fotografia e o som que tentam trabalhar essa atmosfera de terror. É também um filme que ele acaba conseguindo se livrar um pouco da comparação por ele não ir tanto para um lado sobrenatural. Como eu falei, o diretor decide trazer tudo mais pro pé no chão, trabalhar o horror de uma forma mais direta, só que sem essa base sobrenatural, sem conseguir criar uma tensão muito mais trabalhada, o horror de Imaculada se baseia muito em jump scares, o que tira muita força do filme, principalmente porque eu acredito que muito dessa força viria das polêmicas, dos temas como eles estão abordando. Então, não exatamente dos temas, mas da forma como eles querem trazer isso pro filme, só que sem toda essa camada de horror, se baseando apenas em jumpscares, fica meio que a polêmica pela polêmica, que poderia fazer Imaculada se destacar se ele fosse um pouco mais ousado. Esse aspecto polêmico que ronda Imaculada, né, trabalhando essas imagens religiosas, como eu falei, andando ali entre o sagrado e o profano, acabam meio que jogadas a esmo, gerando boas imagens, gerando alguns momentos bem fortes, mas que no geral não conseguem ficar realmente marcantes, porque tudo que eu sinto é que o diretor ele tá sempre tentando ir pro lado mais polêmico, tentando trazer uma coisa mais polêmica, mas sempre com medo de polemizar demais, de polemizar talvez de forma desnecessária, o que poderia, sei lá, causar um cancelamento do filme, causar uma certa onda, assim, de descontentamento, que sinceramente até funcionaria bem pro filme de terror, né? A gente conhece muitos filmes de terror que trabalham temas religiosos e que
não são tão bem aceitos por parte do público, mas que sempre geram um hype, sempre geram um buzz, porque acaba gerando ali mais atenção pro filme, e muitas vezes esses filmes são muito bons. Então eu acho que Imaculada poderia se fazer bem de uma polêmica, em vez de ficar ali jogando panos quentes em tantos temas que seriam muito mais interessantes se fossem trabalhados de maneira mais incisiva. E aí são temas desde a imagem, assim, da Maria, né? Imagens que são relacionadas com a igreja, até temas como aborto, que acabam pontuando o longa, mas nunca sendo trabalhados de forma realmente interessantes, realmente no desenvolvimento do horror aqui. Então, além do jumpscare, o que o diretor faz é sempre tentar trabalhar esse horror no ambiente, né? Então a gente tem aquela coisa que a gente meio que sabe que é um filme de terror, então a gente vai suspeitar de algumas pessoas, a gente vai olhar meio torto para algumas, a gente vai olhar para aquele ambiente também de uma forma meio suspeita, o que faz com que o diretor consiga aproveitar bem os ambientes, mesmo quando abertos, para trabalhar uma certa claustrofobia, para trabalhar essa personagem ali que parece mais inocente, que tá ali mais como vítima de uma situação, porque a gente começa a se apegar com a personagem principal e a gente começa a temer por ela. Então isso vai sendo trabalhado com esse sentimento de claustrofobia, como eu falei, tanto pela atmosfera na fotografia quanto pelo som. Então aí desde símbolos religiosos até mesmo as passagens bíblicas, elas vão ganhando esses contornos cada vez mais sombrios, o que faz com que Imaculada consiga te prender até o final, justamente pelo sentimento de claustrofobia, pelo sentimento de que vai dar algo errado em algum momento, e eu quero saber o que é. A gente fica muito preso pela curiosidade, embora o horror em si a gente não consiga aproveitar tanto, tirando um ou outro jumpscare que é melhor trabalhado. Em contrapartida, apesar desse filme não trabalhar um horror corporal tão bem quanto ele poderia, ele acaba optando por alguns momentos realmente violentos, o que faz com que o filme ganhe ali um outro ar, né? A gente acaba até chocado com algumas cenas de violência que a gente simplesmente não estava esperando pra esse filme, porque não vai tanto ali na construção, ele acaba surpreendendo, porque a gente não tá esperando algo violento, e aí vem alguns momentos bem violentos, inclusive ali a cena final, que é uma cena que, sem entrar em spoilers, com certeza ela vai ser debatida e lembrada por muito tempo. Eu acho que é talvez aí o grande momento do longa, principalmente até pelo que eu falei, da presença da Sydney Sweeney, que é ali o ponto alto da atuação nesse filme. Para Imaculada, nota 6. Eu acho que o diretor Michael Mohan, ele consegue trabalhar muito bem esse lance da claustrofobia em cima dos símbolos religiosos, mas a ousadia realmente faz falta. Faz falta ele querer abraçar um pouco dessas polêmicas, não ter tanto, talvez, uma insegurança de trabalhar isso, mas mesmo assim ele consegue trazer algumas imagens bem marcantes, bem chocantes, e, como eu falei, um final de impacto que vai ali ser lembrado, que vai, né, ter um certo debate ali em cima, provavelmente, e sempre, como eu falei, exaltando a atuação da Sydney Sweeney. Até mesmo esse fator ali de violência psicológica acaba sendo meio que escanteado durante o filme, mas poderia ser muito melhor trabalhado, porque é uma obra que toca no assunto de fanatismo religioso de uma maneira bem interessante, e que, como eu falei, se usasse melhor esses temas, se desenvolvesse melhor todos esses aspectos, ele poderia ser um filme de terror muito mais marcante. É uma dificuldade de trabalhar ali o seu lado mais polêmico, esses temas em si, com o horror, que é algo que, por exemplo, Loveless Bleeding, um outro filme de terror desse ano, ele conseguiu fazer muito melhor, e até, por exemplo, Abigail, que não tem essa pretensão toda, mas ele consegue acertar mais ali no que ele tenta fazer. Mas é isso, muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até mais!